A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esté. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, no qual estamos comentando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje chegamos na lição de número 10. O plano de livramento e o papel de Esté. O texto áureo encontra-se em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esté, capítulo 4, dos versículos 5 ao 17, e Esté, capítulo 5, versículos 1 a 3, versículo 7 e versículo de número 8. Então vamos iniciar a nossa lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Nesta lição nós vamos ver que o decreto do rei não poderia ser revogado, como não foi, e nós falamos disso em aulas anteriores. Havia sim uma ordem e já estava determinado o extermínio do povo judeu na província de Suzã, bem como em todo o Império Medo-Persa. Entretanto, Deus tem plano de livramento para o seu povo. Deus tem papel para cada um de seus servos executar. Uns com mais visibilidade, outros com menos visibilidade. Mas o que importa e o que interessa é justamente que Deus quer que cada um tenha consciência plena de que o livramento vem dele. Se o meu papel é orar, é jejuar, esse é o meu papel e eu vou cumprir com o meu papel. Mas se o meu papel, além de orar, além de jejuar, é tomar uma atitude, tomar uma ação para resolver a situação, eu vou tomar. Por quê? Porque nós temos que estar alinhado debaixo da vontade de Deus. E é justamente nestes pontos que a lição vai iniciar no primeiro ponto, falando sobre o perigoso plano e o temor de Esté, lamento, choro e compadecimento. O terrível plano de Amã, ele ganha dimensão pública, não apenas em Suzã, como eu falei anteriormente, mas em todas as províncias do Império Persa. Mas mesmo assim, Esté não sabia do decreto real que estava ordenando justamente a morte de todos os judeus. Entretanto, as suas criadas e os oficiais que eram responsáveis para onde as mulheres estavam ali, no caso, o harém, vai e conta para Esté o estado do primo dela, porque esse momento certamente sabiam que tinha laços consanguíneos, eram primos, Esté era prima de Mardoqueu. E as pessoas viram a situação de Mardoqueu e falam para Esté que Mardoqueu está com as roupas rasgadas, está se vestindo de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça e estava andando no meio da cidade amargamente e em alta voz. Esté, diante daquela situação, é claro que ela fica ali compadecida. E a rainha faz o quê? Envia roupas para Mardoqueu. Ele não aceita. E certamente Esté ficou intrigada. O que será que está acontecendo? Esté envia um dos eunucos do rei, chamado Ataque, para perguntar a Mardoqueu o motivo do seu comportamento tão dramático. E essa situação inusitada é justamente, meu irmão, o desconhecimento que as mulheres que estavam no harém não conheciam de um fato tão notório
que trouxe convulsão social, não só na cidadela de Suzã, mas em todo o Império Medo-Persa. E Esther não sabia, meu irmão. Isso leva-nos a abrir um parêntese para considerar como seria a vida. Imagine como seria a vida no recinto das mulheres ali palaciana na época. Já que não é razoável que um acontecimento tão relevante e tão grave que estava conhecido, o burburinho estava em toda a cidade e até nas províncias, ainda estava isso encoberto para o harém do palácio. Não sabia, Esther não sabia, as suas servas não sabiam, os oficiais que estavam no palácio não sabiam. Imagine só que situação dramática. Era uma situação dramática. Esther não sabia, suas servas não sabiam, mas a convulsão social estava imperando em toda a cidadela de Suzã, com choro, com lamento, com compadecimento. O autor prossegue a lição falando no subtópico 2, um obstáculo real. A trágica notícia chega ao harém, porque o servo que Esther manda, o eunuco chamado Ataque, foi a Mardoqueu e ouviu dele em detalhes o plano perigoso de Amã. E o eunuco que foi enviado por Esther vai e volta, não apenas trazendo a informação de Mardoqueu, mas ele traz junto consigo uma cópia do decreto assinado pelo marido de Esther, rei Assuero. Então, neste decreto estava justamente a data para o extermínio do povo judeu e, veementemente, Mardoqueu também traz um pedido para a rainha. Esther, você deve ir ao rei suplicar pelos judeus. O propósito de Mardoqueu, meu irmão, ele foi alcançado. Porque a informação, ela chega ao harém, e mais especificamente a quem poderia interceder junto ao rei para evitar justamente a tragédia anunciada. Esther, informada do apelo de Mardoqueu, ela vai e envia novamente Ataque de volta com uma resposta. E que resposta que ela dá para Mardoqueu? Uma resposta negativa. Porque Esther lembra que tem uma lei dentro do Império Medo-Persa que proibia qualquer pessoa comparecer à presença do rei, a não ser que fosse chamada ou chamado pelo rei. E mesmo se uma pessoa fosse ao rei sem ser chamada, correria o risco de morte. Caso contrário, o rei poderia usar de benevolência, estendendo o bastão, estendendo o cedro, para que aquela pessoa fosse livre da sentença de morte que alcançaria qualquer que fosse ao rei sem ser chamado. Agora imagine essa lei proibitiva de chegar ao rei. Como esse rei vivia? Vivia rodeado em volta só apenas de bajuladores, de pessoas que ele tinha confiança, quando na verdade quase todos, vamos falar assim, a maioria que estavam ali estavam apenas exercendo o papel de servo. Porque é assim, quando a pessoa está em um grau de poder, em um local, quando exerce a autoridade, aquela pessoa ela se acha acolhida, mas na verdade muitas vezes ela não é acolhida, ela não é benquista, ela não é bem vista. Sabe por quê? Porque as pessoas só respeitam ela, só tratam ela bem, só ri quando ela fala aquelas piadas sem graça, porque ela está numa posição de destaque, ela está numa posição que é digna, vamos falar assim, de autoridade, porque ela foi investida naquela função ou naquele cargo. Então, meus amados irmãos, neste ponto aqui que vai falar sobre esse obstáculo real, Esther fala da realidade que aconteceu, da realidade que poderia acontecer, da realidade que poderia alcançá-la. Entretanto, o fato de Esther, como rainha, não ter sido chamada pelo rei, e ela fala sobre isso, o rei não me chamou, durante esses 30 dias o rei não me chamou para a sua presença. Isso revela justamente, inclusive, o distanciamento que havia
entre o rei Assuero e a rainha Esté, dado o costume dos tempos antigos. Mas observe que neste ponto aqui, Esté não quis levar a situação para o rei, para livrar a sua vida, do seu primo e do seu povo. Mas quando Mardoqueu descobre uma conspiração para assassinar o rei, como nós falamos em lições anteriores, ela não titubeia, mas leva isso ao conhecimento do rei, e isso é levado ao conhecimento do rei, e o rei faz aquela investigação e de fato descobre que aquelas pessoas de fato estavam querendo matar o rei. Mas agora não é para proteger o rei, era para proteger Esté, Mardoqueu e o seu povo. Mas ela tem receio de ir ao rei neste momento, nesta situação. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que compreender é que o obstáculo era real. Entretanto, Esté, como nós vamos ver lá na frente, ela toma uma atitude e vai exercer a função que lhe cabe. O último subponto deste tópico aqui vai falar sobre autoritarismo e morte. Neste ponto aqui, você vai ver justamente que, nessa atitude do rei de autoritário e decretando a morte de todos os judeus, nós vamos ver aqui do que aconteceu com ele. Porque o que foi que aconteceu com ele? Mardoqueu denunciou a conspiração que estava em curso para tentar destruir o rei, para assassinar o rei. E o rei vivia sempre nesse ambiente turbulento, nesse ambiente complicado de tramas, de conspirações, de revolta. Mas o que acontece é que passa-se o tempo, aqui o autor vai trazer o fim do rei Assuero. Como foi o seu fim? O seu fim foi de morte. Por quê? Porque de 12 reis que o Império Medo-Persa teve, o Império Persa teve, 7 morreram assassinados. 2 que eram herdeiros do trono também foram mortos. Apenas 3, meu irmão, tiveram a morte pacífica. Imagine só, apenas 3 tiveram a morte pacífica. Assuero não foi um desses 3, porque ele foi assassinado. E a história relata, alguns historiadores falam que ele foi assassinado justamente pelo seu filho, ou seja, o rei Artaxerxes. Porque quem sucede o rei Assuero, que é chamado de Xerxes, é justamente Artaxerxes, que foi possivelmente o assassino do seu pai. Tramou com 2 de seus generais, 2 de seus oficiais, e assassina o rei e faz com que o rei venha a ser morto para tomar o seu lugar. Então isso que aconteceu. Então o autoritarismo, ele leva as pessoas justamente a alcançarem, meu irmão, um estado de prontidão sempre. Ele está sempre receoso de levar um golpe, receoso de morrer, receoso de acontecer alguma coisa que venha prejudicá-lo na sua vida. Por quê? Porque ele age com autoridade, com a autoridade que lhe deu, mas não é autoridade da forma sadia, porque a autoridade é certo de ser autoridade, mas não o autoritarismo. Uma pessoa que age de autoritarismo, ele só se mantém no poder enquanto ele mantém a força, porque no tempo que ele deixa de manter a força ao qual lhe colocou numa posição autoritária, ele vai perder a sua função. E não é à toa que alguns acontecimentos na nossa realidade, tanto brasileira quanto em alguns países como nós conhecemos, é isso que de fato acontece. Os regimes autoritários, os ditadores, eles sempre mantêm a autoridade de forma constante. Por quê? Porque é a única forma dele se manter no poder. Então, este primeiro ponto nós estamos encerrando. Então, vamos agora para o segundo tópico da lição, que vai falar sobre Mardoqueu convence Esté, confiando na providência divina. O obstáculo suscitado por Esté, como nós falamos, era real. E Mardoqueu, ele sabia disso. A lei era de conhecimento geral. Todos sabiam que de fato existia essa lei. Todavia, as circunstâncias exigiam, meu irmão, uma atitude de coragem. E há ocasiões em que nós precisamos sim recuar. Mas há situações que nós devemos avançar. Esté não poderia intimidar-se diante da lei que vigorava na Pérsia, por temer pela sua vida, mesmo porque o que estava em jogo, meu irmão, não era apenas a vida dela, mas de todos os judeus. E esse tipo de avaliação precisava ser feito. Então, certas normas, ainda que regras devam ser obedecidas, às vezes precisam ser violadas se um bem ou valor maior estiver em jogo.
E Mardoqueu lembra a Esté que o silêncio não lhe garantiria a proteção. E nós já falamos sobre isso no capítulo 6, Mardoqueu deixou isso bem claro, porque ele revela a sua profunda convicção de que a providência divina viria de alguma maneira para livrar os judeus. Por quê? Porque de uma forma ou de outra o livramento viria. Só que Mardoqueu vai a quem poderia naquele momento agir, que era Esté. E ele fala: o livramento vai vir. Se não vir de tua parte, porque tu se negar a falar com o rei, vai vir de outra parte, porque nós confiamos na providência divina, meu irmão. E essas palavras de Mardoqueu, meu irmão, é uma palavra que mostra que é uma pessoa que não tem dúvida, é uma pessoa que tem certeza de que o livramento vem da parte de Deus. E então essa é a lição que nós tiramos do exemplo de Mardoqueu, é que pessoas em posição de influência, elas são importantes se agirem como instrumentos de Deus. Quantas pessoas estão em uma situação, em um lugar de destaque, em um lugar que foi colocado para exercer autoridade, mas não faz aquilo que está alinhado na presença de Deus. Então, meu irmão, pessoas quando são levantadas para uma posição de influência, principalmente os servos de Deus, têm que trabalhar em benefício do reino de Deus. Têm que trabalhar para que o Deus de Israel venha a prevalecer sobre os seus conhecimentos, sobre os suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas providências tomadas na posição que ele está. Porque Deus que tem o controle de todas as coisas, mas como servos de Deus, a nossa confiança está em Deus. Deus coloca pessoas em posição de destaque, coloca, mas eu tenho que entender e compreender que o Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. Então a providência primeiro vem dele. A providência primeiro vem do Senhor. Mas ali tem uma pessoa de destaque, ela não está fazendo aquilo que é determinado por Deus. Não te preocupa, porque Deus é o Deus que age para aqueles que nele esperam. É o nosso texto áureo. É o Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Confie em Deus. Confiamos em Deus. Deposite sua confiança em Deus. Por isso o autor prossegue falando no segundo subponto, primeiro Deus, depois o homem. E as palavras de Mardoqueu, quando ele fala para Esté, dá o recado para Esté, convencem Esté. Assim como seu primo, ou seja, assim como Mardoqueu, Esté teve a consciência ativada. Ela entendeu que somente Deus poderia livrar o seu povo. E Esté não foi autoconfiante, não acreditando que o seu poder de persuasão poderia convencer Assuero. Não, ela não foi autoconfiante. Eu tenho o poder de mudar o rei, de mudar o pensamento do rei. Não! Ela teve na presença do rei, mas ela foi antes, teve temor, teve humildade. Ela sabia como deveria agir. Ela compreendeu que era preciso clamar a Deus antes de tudo. Por isso o autor colocou primeiro Deus, depois o homem. Eu estou numa posição de destaque, eu estou numa posição para exercer autoridade, mas primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou colocar a causa nas mãos daquele que pode resolver, porque eu descanso nele. Se ele agir, glória a Deus. Se ele não agir, é porque esse é o melhor para cada um de nós. E Esté entendia isso, meu irmão. E faz um pedido a Mardoqueu para que vamos jejuar 3 dias em meu favor. Jejum em 3 dias em meu favor. Era um pedido de oração. Era um pedido justamente de clamor. Era um pedido de súplica. Era um pedido justamente, meu irmão, ao Deus que pode resolver, ao Deus que pode tudo fazer. E Esté assim fez, porque ela discerniu justamente o tempo e o lugar de Deus. E ela soube discernir a sua ação pessoal dentro desse plano estabelecido por Deus, um plano de livramento para os judeus. Então, antes de Esté procurar o rei,
Os judeus deveriam buscar a Deus. Os judeus deveriam buscar ao Senhor. Então, meu amado irmão, o que nós temos que entender é que existe práticas espirituais que nos fazem entender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E como é que eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu estou em sintonia com Deus, quando eu estou em comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão com Deus? É da mesma forma que você tem a comunhão com seu amigo, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Como é que eu tenho intimidade com qualquer pessoa? É me relacionando, conversando, dialogando, trocando ideias. E com Deus é da mesma forma. Como que eu me aproximo de Deus? Tenho comunhão com Deus? Falando com Deus, buscando a Deus, amando a Deus, agradando a Deus. Tudo isso, meu irmão, Deus fez na nossa vida, tudo isso para que nós possamos entender que da mesma forma como nós relacionamos com nossos amigos, nossos companheiros, esse relacionamento com Deus acontece da mesma forma. Por isso é oração, falar com Deus, leitura da palavra de Deus, ouvir Deus falar conosco, jejuar, mostrar que nós somos dependentes de Deus, negar o eu e entender que melhor é Deus. Então, por isso o autor colocou primeiro Deus, depois o homem. O autor prossegue falando que confiar em Deus não é tentá-lo. Isso é justamente outra lição que nós aprendemos com Esté, que é confiar em Deus não significa tentá-lo. Esté confiava em Deus, mas não agiu tentando. Todos iriam jejuar e ela então iria à presença do rei, disposta até mesmo a morrer, se fosse o caso. E Esté, meu irmão, não era como os triunfalistas que tem nos nossos dias, que só admitem a vitória. Não, Esté não era desse tipo, não. E ela entendia que a soberania de Deus ela não pode ser desafiada por ninguém. Porque hoje em dia tem aí os triunfalistas, os que vêm aí com palavras que aparência é espiritual, mas de espiritual não tem nada. Com aquela aparência de uma coisa que é sem ser. Por isso ficam aí. É declarações de fé, palavras proféticas, atos proféticos. E tudo isso não tem fundamento bíblico nenhum, meu irmão. Porque essas coisas justamente para mostrar que o ser humano, ele tem um Deus, na visão dessas pessoas, que vai sempre mimar os seus filhos. Um Deus que vai sempre mimar, cuidar ali de uma forma abnegada, independente de eu estar fazendo o que é certo ou que eu estar fazendo o que é errado. Por quê? Porque eles entendem que o crente ele não passa por dificuldade, um crente ele não passa por adversidade na sua vida, por tribulações, e não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos fala que primeiro eu tenho que recorrer a Deus, primeiro eu tenho que buscar a Deus, primeiro eu tenho que entender qual seja a vontade de Deus para que eu venha estar alinhado com a vontade de Deus, porque muitas vezes o que nós queremos não é a vontade de Deus, e Deus vai dizer não. Sabe por quê? Porque é melhor para cada um de nós. Porque o nosso Deus, ele sempre dá o melhor para cada um de nós. E a dificuldade vem, a tribulação vem. Na vida do crente vem, mas isso é o melhor que Deus quer para nós? Talvez seja até o melhor para que nós venhamos a ter experiência, para que nós venhamos a amadurecer, porque muitas vezes queremos experiência, queremos ser forte na fé, mas não passamos por batalhas, não passamos por luta, então a pessoa dessa nunca vai se fortalecer. Para eu me fortalecer, para eu ter esperança, experiência, para eu ter convicção daquilo que eu creio, eu tenho que ser posto à prova algumas vezes ou quase sempre, porque Deus trabalha de uma forma diferente com qualquer pessoa. Então o que eu tenho que entender é que confiar em Deus é não tentá-lo. Confiar em Deus é depender dele, sabendo que a escolha dele é sempre melhor para a nossa vida.
O último tópico da lição vai falar sobre o plano. O plano. Esté entra a presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Então, para aquele grande desafio, o que Esté precisaria? Nós falamos, rogar a Deus que ele desse a coragem necessária, além de muito equilíbrio, firmeza para dirigir-se ao rei, tanto pelo risco que ela corria de não ser recebida, quanto pela missão que tinha, quero que revelar o macabro plano de um homem tão poderoso no reino, que era o malvado Amã, que privara da confiança do rei a tal ponto que ambos eram cúmplices e companheiros justamente de bebida. Meu irmão, há certas pessoas cuja presença pode até mesmo nos intimidar. Em casos assim, nós precisamos rogar a Deus que nos encoraje, que nos capacite. Esté preparou-se espiritualmente, Esté preparou-se emocionalmente e fisicamente, porque depois de 3 dias de jejum, ou seja, preparação espiritual, ela pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, ou seja, ela se preparou fisicamente e também emocionalmente, porque ela fica diante do salão onde ficava o trono do rei. Ou seja, ela não entra diretamente no trono do rei, mas ela fica ao largo, de longe, para que o rei pudesse a vê-la. E o rei vai ver ela justamente naquela situação. Ou seja, Esté, ela vai ao pátio interior do palácio, mas ela não se dirige diretamente à presença do rei. Ou seja, então nós inferimos da narrativa bíblica que ela ficou a certa distância, como eu falei para os irmãos, no átrio justamente que antecede o espaço restrito do trono, de onde podia ser vista pelo rei. Então aqui fica bastante evidente o quanto Esté foi cuidadosa, o quanto ela foi humilde e discreta. Porque, meu irmão, forçar a porta nunca é a melhor atitude. É mais fácil que se feche e não que venha abrir após nós. Então, chegar forçando a porta muitas vezes não é solução. Esté entendia disso. O segundo subtópico vai falar justamente sobre estendendo o cetro. A reação de Mardoqueu, a reação do rei Assuero, na verdade, né, deve ter produzido um grande alívio em Esté. Porque ela se aproxima do rei e toca a ponta do cetro de ouro, como previa o protocolo. Por ser incomum que alguém se apresentasse diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava ocorrendo com Esté, porque é o que ele fala para Esté. Esté 5:3. Que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. É claro aqui que o rei não vai dar metade do rei se Esté pedir. Ele está dizendo apenas, usando de misericórdia e benevolência para com ela, falando que o que ela pedisse, ele iria atender. Ou seja, ele estava ali disposto a ouvir o que ela tinha para falar. Então, essa tamanha disposição que o rei teve, certamente, esperava que viria um grande pedido de Esté. Ou seja, Esté vai ter um grande pedido. Ela veio para mim sem ser chamada, usei de benevolência com ela, de misericórdia, certamente vai vir um pedido gigantesco, porque ela está querendo pedir alguma coisa. Não é à toa que ninguém vem aqui à presença do rei arriscando sua vida. Mas Esté apenas expressa o desejo. Qual o desejo que ela fala? Eu quero receber o Senhor, meu rei. E o Amã, neste mesmo dia, vamos fazer um banquete. E esse banquete vai ser para o Senhor e para Amã. Olha só. Esté é sábia, meu irmão. Não chegou dizendo, olha, rei, a mãe é isso, fez aquilo, usou o senhor, fez aquilo. Não. Vamos devagar, vamos ter prudência, vamos nos preparar para depois agir. As coisas não acontecem como nós queremos, mas como Deus quer. O segundo subtópico, o terceiro e último subtópico, na verdade, vai falar sobre em sintonia com Deus. Não há como deixar de perceber como o Senhor estava trabalhando em detalhes na vida de Esté. Ela certamente recebera de Deus no seu coração, durante o período de jejum, ou ao final dele, toda a orientação de que precisava. E Esté, meu irmão, ela estava em sintonia com Deus. Então, meu irmão, mesmo o rei prontificando-se a atender Esté de forma imediata, ela agiu com cautela, esperando justamente o momento certo.
Na primeira ocasião, ela apenas convida o rei para um banquete, junto com Amã. E na hora do banquete, o rei novamente renova a sua disposição em atender a qualquer pedido que Esther fizesse. Esther agora estava diante de uma segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther faz o quê? Convida novamente Assuero e Amã para outro banquete no outro dia. Quando então, neste dia, ela vai fazer o pedido, ou seja, uma noite importante separava os fatos. Meu irmão, os desígnios de Deus são perfeitos. Esther estava mesmo em sintonia com a providência divina. Confiar em Deus, depender dele, faz com que vivamos experiências extraordinárias. Assuero e Amã foram para casa e as próximas 24 horas seriam decisivas. E concluindo a nossa lição, porque o desenrolar dessa história vai ficar para a próxima lição, meu irmão. Nós não podemos estar adiantando a lição. A próxima lição nós vamos falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Vai chegar o momento da história se concluir, mas nesse momento nós apenas vamos concluir que confiar em Deus e depender dele faz com que vivamos experiências extraordinárias. O agir divino ele manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso estava agindo e ele jamais perde o controle. Descansemos, pois, nele. Meus irmãos, estamos encerrando a lição de número 10. O plano de livramento e papel de Esther. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.